Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, vamos fazer aqui uma reflexão sobre a questão da campanha da fraternidade de 2023, que tem como tema fraternidade e fome. E o lema é: dai-lhes vós mesmo de comer, que está ali em São Mateus capítulo 14, versículo 16, onde Jesus mesmo ordena que os seus apóstolos dêem de comer aquela multidão que estava faminta. Não vou fazer aqui um vídeo criticando a CNBB por conta da teologia da libertação e também por conta das campanhas da fraternidade, que eu, em inúmeras campanhas, não como é que eu posso dizer, não participo, não tomo o texto base para fazer estudos ou coisa do gênero. Mas também não vou falar positivamente como sendo vamos dizer assim, que um entusiasta da campanha da fraternidade. Por quê? Porque tem muita gente que está fazendo isso aí na internet. E eu não quero trazer mais lenha para esse debate que muitas vezes gera muita resenha, gera muita treta, mas não gera vida espiritual. O que eu quero trazer hoje é de uma forma distinta, de uma forma, podemos até dizer, neutra, dentro daquilo que é criticar ou defender a campanha da fraternidade no Brasil. Como já disse, eu não concordo com muita coisa que a campanha da fraternidade traz para a Igreja do Brasil, porque vem arregada também de muito materialismo, marxismo, modernismo, e aí a gente já sabe, é tudo fruto da teologia da libertação. Porém, o tema desse ano é um tema muito propício. É um tema, meus irmãos, que está dentro de todas as Sagradas Escrituras. Antes de entrar diretamente no tema e falar alguma coisa sobre ele, eu queria dizer qual é o sentido da quaresma. A quaresma, ela tem 3 pilares. E aqui, se você procurar aí uma playlist, tem uma playlist aqui no meu canal, os 3 pilares da quaresma, né? Jejum, esmola e oração, né? Ou seja, penitência, oração e esmola, caridade. Então, são os 3 pilares da quaresma. Dentro desses 3 pilares da quaresma, a gente vai viver uma vida de penitência, que é um tempo de penitência, o tempo da quaresma, de mortificação, né? De domínio contra as nossas más paixões e más inclinações ao pecado. É um tempo de oração, onde a gente deve intensificar a oração, com o ofício da Imaculada Conceição, recitação do Santo Terço, liturgia das horas, né? Como eu rezo a liturgia das horas diariamente, liturgia das horas, né? Lexio orante, ou seja, a leitura orante das Sagradas Escrituras, vivendo esses 3 pilares da quaresma: a oração, a penitência e a esmola. Então, esse é o período. Esse período de 40 dias de penitência, ele está baseado em quê? 3 fatos que aconteceram nas Sagradas Escrituras, que são revelados pelas Sagradas Escrituras. Primeiro, 40 anos do povo no deserto, povo peregrinando no deserto, mortificação, Deus purificando o povo, como ele vai dizer em Deuteronômio 8: eis que eu vos conduzo ao deserto para saber o que estava em vosso coração. Então Deus nos leva a alguns desertos para saber o que está em nosso coração. Depois nós temos ali Nínive, né? A cidade de Nínive que iria ser destruída, e o povo também faz penitência, né? Se eu não estou enganado, durante também 40 dias. E o principal fato que nos impulsiona a viver a quaresma é Jesus Cristo, o próprio Cristo, o homem da oração. Claro que é Deus, aqui eu estou só colocando de uma forma que ele, catecismo coloca, um homem orante, né? Um homem de caridade perfeita e um homem de mortificação perfeita. Não porque ele precisava, não porque ele tinha imperfeições ou más paixões, mas para nos dar o exemplo. Jesus orava, Jesus jejuava e Jesus fazia caridade constantemente. Porém, vamos a o que a campanha da fraternidade
nos propõe ou propõe para a Igreja do Brasil, né, segundo a CNBB, e você não é obrigado. Eu, particularmente, quase nunca vivencio os estudos, os encontros que a campanha da fraternidade propõe. Quase nunca. Dependendo de algum movimento dentro da minha paróquia, eu ainda faço alguma coisa dentro daquilo que é a doutrina genuinamente católica. Deixando de lado toda e qualquer ideologia, toda e qualquer visão materialista da coisa, tudo aquilo que a gente possa sondar que é da teologia da libertação, tudo aquilo que é marxismo, tudo aquilo que é as ideologias que hoje têm se infiltrado dentro da igreja constantemente. Então, eu quase não participo. Mas vamos lá. A campanha da fraternidade, segundo a própria CNBB, vai dizer assim, são 3 pontos que eu achei interessante, porém, que se fossem vivenciados desta forma, vai dizer assim, pontos permanentes e objetivos da campanha da fraternidade. Despertar o espírito comunitário e cristão do povo de Deus, comprometendo em particular os cristãos na busca do bem comum. Isto aqui foi o que Jesus também ensinou para nós. Jesus mesmo disse, né? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então essa vida em abundância não é somente Zoé, não é somente a vida eterna, mas é uma vida neste mundo também que seja agradável a Deus, que não venha quebrar, que não venha romper a nossa dignidade, que não venha tirar a dignidade do ser humano. E, por exemplo, a fome tira, né? Assim, a dignidade do ser humano não é tirada com nada, mas fere a dignidade do ser humano. A fome fere a dignidade do ser humano. E alguém pode dizer, então quer dizer que tu estás aí defendendo a campanha. Eu não estou defendendo as ideologias que possa ter por trás da campanha. Eu estou dizendo que o tema a fome fere a dignidade humana e fere qualquer um de nós. Se você não viu, não vê, nunca presenciou na sua cidade, no seu bairro, alguém que passa fome, alguém que está necessitado, é porque, infelizmente, ou você mora em um condomínio fechado, né, de pessoas que têm a condição financeira muito boa, ou você nunca foi a uma periferia. Eu moro em periferia, eu moro em bairro pobre, eu moro em bairro onde tem uma mãe solteira com 3 ou 4 filhos. O que levou isso a acontecer? Não importa, isso é uma questão pessoal dela, mas essa realidade existe. Uma mãe que tem que criar 3 ou 4 filhos sozinha. Existem pais de família que estão desempregados há 2, 3 anos e que vive de bico, fazendo a limpeza, capinando o quintal de alguém, fazendo isso, fazendo aquilo, para conseguir alguma coisa para comer. Eu vejo diariamente pessoas catando material reciclado para conseguir alguma coisa para comer em casa. Pessoas que batem, todos os meses tem pessoas que batem na minha porta pedindo algo para comer. Olha, me dê algo para comer, um feijão, um arroz, uma farinha, uma fuba, qualquer coisa. Isso é realidade. Então, esses temas podem despertar e desperta, porque eu particularmente, meus irmãos, eu comecei a visitar abrigo de idosos por conta de uma campanha da fraternidade que falava sobre o idoso. E eu despertei o encontro que nós fizemos, longe daquelas ideologias que está por trás, né, do texto base de cada campanha. Longe daquelas ideologias, eu frequentei, eu visitei abrigo de idosos e eu vi coisas, meus irmãos, que é lamentável. Pessoas que foram levadas ali com a desculpa de que iria ser feita uma reforma na casa e já estão ali há 5, 6, 7 anos e os filhos abandonaram e nunca foram lá. E eu despertei para isso. E assim eu posso pensar no meu pai, que hoje está vivo, inclusive está enfermo. E os 4 irmãos estão se dividindo para cuidar dele, né? Então a gente tem coisas que despertam em nós. Então a fome no Brasil é uma realidade. Existem alguns números que eu não sei se são fictícios, se são reais, mas fala de 33 milhões de pessoas que têm
insegurança alimentar, ou seja, que não tem a certeza das 3 refeições diárias, muito menos um lanchinho. Eu, na minha casa, quando a minha filha de 4 anos, que vai fazer 5 agora, dia 1º de abril, quando a minha filha pede um lanche que ela costuma comer e ele não tem, tem outros, mas aquele não tem, eu já sinto uma dó, já sinto dor no meu coração. O que foi que Jesus disse? Quem de vós, tendo um filho que pede um pão, vai dar um escorpião? Quem de vós, tendo um filho que pede um peixe, vai dar uma cobra? Jesus disse, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus. Quanto mais vosso Pai que está no céu. Então, o primeiro ponto para mim também é bem importante, né? Levar o povo de Deus a ter um comprometimento, em particular, né, os cristãos, na busca do bem comum. Nós não podemos olhar para o nosso prato e esquecer o outro. O Pai Nosso que Jesus nos ensinou diz, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, não é o meu pão, o pão nosso, dai-nos hoje, né? O pão nosso, ou seja, o pão de todos. Jesus nos ensinou a pensar em todos. O Pai Nosso é Pai Nosso, né? Pão nosso, dai-nos, perdoai-nos. Ou seja, é um pensamento em comum. O segundo ponto é educar para a vida em fraternidade, a partir da justiça e do amor. Exigência central do Evangelho. Jesus, o Evangelho, todo o Evangelho, meus irmãos, está baseado nessa centralidade. A justiça e o amor. A justiça e o amor. É isso. Jesus vai dizer, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, ou seja, aqueles que amam, porque alcançarão misericórdia. Jesus vai dizer, Mateus 7, versículo 12, a regra de ouro, tudo aquilo que vós quereis para vós, quereis que os outros vos façam, façais vós primeiro a eles. Nisso se resume a lei e os profetas. Então, meus irmãos, esses 3 pontos básicos, pelo menos os 2 agora, a gente já vê que é algo que está no centro do Evangelho, está na centralidade do Evangelho. Como eu estou dizendo, não estou aqui para defender ou acusar a campanha da fraternidade. Eu estou aqui para trazer uma visão evangélica, uma visão cristã, né? Uma visão católica, uma visão do Evangelho sobre esse tema, a fome. E vamos lá, o terceiro ponto é renovar a consciência da responsabilidade de todos pela ação da igreja. Então, quando a igreja age em um pensamento de caridade e de amor para com a humanidade, o mundo todo é visto. O que foi que Jesus disse? Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Depois ele disse, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Aí ele diz, a luz não pode ficar escondida. Portanto, praticai vossas boas obras diante dos homens, para que vendo as vossas boas obras, glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, renovar a consciência da responsabilidade de todos, de toda a comunidade humana, de toda a família humana, pela ação da igreja na evangelização, na promoção humana, em vista de uma sociedade justa e solidária. Aí alguém diz, isso é socialismo. Não, isso está na centralidade. Toda a Sagrada Escritura fala disso. Para que era o dízimo do Antigo Testamento? De 10%. Para sustentar a tribo de Levi, que não fazia trabalhos como as outras tribos, mas trabalhava no templo. Era para sustentar a tribo de Levi, era para sustentar o órfão, era para sustentar a viúva e era para sustentar o peregrino. Então, o dízimo, 10% de tudo aquilo que era produzido, e não era dinheiro, era tudo que era produzido em ovelhas, em animais, em plantas, em grãos, tudo aquilo era depositado para que a tribo de Levi administrasse para o seu sustento e para o sustento do órfão, da viúva e do estrangeiro, do peregrino, daquele que estivesse passando em uma cidade de Israel. Então é isso, a centralidade do Evangelho está aí. Eu queria, porque Jesus uma vez foi, como é que eu posso dizer assim,
criticado, podemos dizer, por Judas, né? Porque Jesus, estando num banquete em Betânia, apareceu aquela mulher, né, pecadora, que quebrou o vaso de alabastro e derramou perfume sobre Jesus. E Judas disse: que desperdício! Nós deveríamos vender esse perfume por 200 denários e dar aos pobres. Aí Jesus vai dizer o quê? Pobres sempre tereis entre vós. Isso está em São Mateus, capítulo 26, versículo 11. Como também está em São Marcos, capítulo 14, versículo 7, e em São João, capítulo 12, versículo 8. Pobre sempre tereis entre vós. É isso que Jesus vai dizer. E por que Jesus diz isso? Porque Jesus era conhecedor das Escrituras. Veja o que está em Deuteronômio capítulo 15, versículo 11. Veja por que Jesus disse isso. Só que Jesus disse essa frase, pobre sempre tereis entre vós, censurando Judas. Por quê? Porque Judas fazia como muita gente tem feito. E a teologia da libertação é expert nisso. Judas estava usando a figura do pobre para roubar, para ganhar, para fazer lucro em cima da figura do pobre, da figura daquele necessitado. E por isso Jesus vai dizer: pobres sempre tereis entre vós, mas eu nem sempre estarei convosco. E João, no seu evangelho, no capítulo 12, a partir do versículo 8, João vai dizer assim: ele, Judas, dizia isso não porque se preocupasse com os pobres. E tem muita gente que usa os pobres, mas não se preocupa com os pobres. João vai dizer, ele dizia isso não porque se preocupasse com os pobres, mas porque ele cuidava do tesouro comum, ou seja, ele era o tesoureiro do grupo dos apóstolos, era ladrão e roubava daquilo que era depositado no tesouro. Então Judas usava a figura do pobre, como a teologia da libertação faz com maestria, e tudo isso para tirar proveito, para tirar lucro em cima dos pobres, em cima daquele necessitado. E Jesus faz essa crítica: pobres sempre tereis entre vós, mas eu nem sempre estarei convosco. Jesus vai dizer no sentido de que ele iria morrer e iria voltar para o Pai. Só que Jesus usa essa palavra aqui, Deuteronômio, capítulo 15, versículo 11. Nunca faltarão pobres na terra, e por isso dou-te esta ordem: abre tua mão ao teu irmão necessitado, ou pobre, que vive em tua terra. Então é uma ordenância de Deus, é quase que um mandamento. Pobres sempre teremos. Então essa história socialista, comunista, de dizer que vai acabar a pobreza, esse pensamento ideológico que se infiltrou dentro da igreja, dizendo que vai acabar a pobreza, isso é uma mentira. Isso é falácia, isso não vai acontecer jamais, porque Jesus deixou muito claro: pobres sempre tereis entre vós. Sendo Jesus alguém que estava citando o Deuteronômio, que vai dizer: nunca faltarão pobres na terra, e por isso dou-te esta ordem: abre tua mão ao teu irmão necessitado, ou pobre que vive na tua terra. Então, meus irmãos, isso aqui é algo que a gente precisa deixar muito claro, mas muito claro mesmo na nossa vida espiritual. O pobre sempre estará conosco, sempre estará no nosso meio. E dar de comer a quem tem fome é uma das obras de misericórdia que o próprio Jesus na cruz, ou melhor, falando do juízo final, disse que será um divisor de águas para quem vai para a esquerda e para quem vai para a direita, né? Quem vai para a esquerda, afasta de mim, malditos de meu Pai. Vinde para cá, bendito de meu Pai. Por quê? Porque eu estive nu, tu me vestisse, eu estava com fome, tu me deste de comer. E vai ser afastado os malditos do Pai. Por quê? Porque eu estive nu, porque eu tive fome e não me deste de comer. Eu era doente, não me visitasse, preso, peregrino, não me acolhesse. Então, são obras de misericórdias espirituais e corporais, né? Todas são as obras de misericórdias espirituais e corporais que Jesus vai cobrar de nós no fim. São João da Cruz vai dizer que nós seremos julgados pelo amor, né? Seremos julgados pelo amor. São Tiago vai dizer que
aquele que é misericordioso terá o seu juízo baseado na misericórdia. Mas quem não for misericordioso, o seu juízo será sem misericórdia. Sem misericórdia. Então, Tobias, nos últimos instantes da sua vida, a gente sabe que nos últimos instantes da vida, geralmente, com quase certeza, as pessoas deixam as palavras mais importantes. Muitas vezes. E muitas vezes também a gente sabe que deixam as piores blasfêmias contra Deus e contra o mundo. Mas, veja, Tobias, um homem santo, um homem piedoso, vai deixar alguns conselhos para o seu filho, Tobite, um homem piedoso, vai deixar alguns conselhos para o seu filho Tobias. Veja, Tobias capítulo 4, né, um livro deuterocanônico, Tobias capítulo 4, versículo 1, ele vai dizer assim, versículo 1 e 2, e depois a gente vai para o 6º versículo. Tobite, julgando que sua prece tinha sido atendida e que ia morrer, chamou junto de si o seu filho e disse-lhe: ouve, meu filho, as palavras que te vou dizer e faze que elas sejam em teu coração um sólido fundamento. Então, Tobite vai dizer que Tobias deveria obedecer às palavras dele e fazer destas palavras um fundamento, um sólido fundamento para a sua vida espiritual e também social. Aí veja os conselhos de Tobite para Tobias. Quanto a ti, conserva sempre teu coração. Ou melhor, quanto a ti, conserva sempre em teu coração o pensamento de Deus. Qual é o pensamento de Deus? Ele vai agora dizer: guarda-te de consentir jamais no pecado. Campanha da fraternidade, penitência, ou quaresma, penitência, se afastar do pecado. Conserva-te jamais, guarda-te de consentir jamais no pecado e de negligenciar os preceitos do Senhor. Ou seja, guardar os mandamentos de Deus e se afastar do pecado. Mortificação e obediência a Deus. Aí agora ele vai: dá esmola dos teus bens e não te desvie de nenhum pobre, pois assim, fazendo, Deus tampouco se desviará de ti. Então, quando nós nos colocamos a serviço do pobre, nós fazemos aquilo que agrada a Deus. O pobre é a menina dos olhos de Deus. É por isso que Jesus é o pobre por excelência. E aqui eu não estou defendendo teologia da libertação. Esqueça a teologia da libertação. Aqui eu estou falando de evangelho puro. Evangelho puro. Jesus sempre se compadeceu dos mais pobres, daqueles que eram marginalizados. Se você não consegue enxergar isso no Evangelho, você está vivendo apenas uma parte da vida da oração. Oração. Orar e agir. Ah não, Denis, mas isso aí é campanha da fraternidade. Ah, isso aí é teologia da libertação. Esqueça a teologia da libertação. Esqueça a campanha da fraternidade. Foque nisso. Caridade. O amor ágape. São Paulo vai escrever um hino à caridade na carta aos Coríntios, no capítulo 13. Um hino à caridade. Ele vai dizer que a caridade não sente inveja, a caridade não se envaidece, a caridade tudo crê, a caridade tudo perdoa, a caridade ama o próximo. E ele vai dizer, ainda que eu desse, uma questão somente materialista, como se fosse uma ONG, ainda que eu desse todos os meus bens aos pobres, se eu não tivesse a caridade, de nada adiantaria. Ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, ou seja, martirizado, se eu não tivesse amor a Deus e ao próximo, de nada isso adiantaria. Então, ele está dizendo aqui de forma muito clara: dá esmola dos teus bens e não te desvies de nenhum pobre, pois assim fazendo, Deus tampouco se desviará de ti. E veja o que ele vai dizer, outro conselho: sê misericordioso, a caridade. Sê misericordioso, segundo as tuas posses.
Aí ele vai: se tiveres muito, dá abundantemente. Se tiveres pouco, que é o meu caso, que é o caso de muita gente, dá desse pouco de bom coração. Assim acumularás uma boa recompensa para o dia da necessidade. Qual é o dia da necessidade? O dia da necessidade aqui nesse mundo temporal, quando nós estivermos precisando, também Deus lembrará de nós, porque não se afastará de nós. E também o dia da necessidade, o dia da grande necessidade, no dia do juízo final, onde nós iremos ser julgados de acordo com aquilo que nós fizemos. Seremos julgados pelo amor. Se nós amamos muito, nós alcançaremos misericórdia. Se nós não amamos, nós não alcançaremos misericórdia. E ele conclui o último conselho dizendo: porque a esmola livra do pecado. Né? Porque a esmola livra do pecado e da morte, e preserva a alma de cair nas trevas. Um coração dado à esmola, ou seja, dado à caridade, é um coração que consegue viver a quaresma, os 3 pilares da quaresma, de forma extraordinária. Porque se eu oro sem amor, a minha oração não terá fruto. Se eu jejuar e fazer penitência sem amor, esse jejum e essa penitência não fará fruto. Meus irmãos, o veganismo faz jejum de mais de 15 dias para fazer ali as suas questões, divisões veganas. Então, se nós fizermos isso sem caridade, nós não teremos proveito. Ele vai dizer, porque a esmola livra do pecado e da morte, e preserva a alma de cair nas trevas. A esmola será para todos os que a praticam um motivo de grande confiança diante do Altíssimo. Então, quando nós estamos diante de Deus, nós temos confiança no Senhor por conta da misericórdia. Então, não quero aqui, como eu disse, fazer um vídeo defendendo ou criticando a campanha. Eu quero que nós possamos colocar na nossa vida espiritual esse tema e também esse lema: fraternidade e fome, né? Fraternidade e fome. Se eu tenho um amor fraterno, eu mato a fome do meu irmão, ou pelo menos eu alivio a fome do meu irmão. Por quê? Porque eu mesmo darei de comer, como Jesus ordenou aos seus apóstolos, aos irmãos. Portanto, aqui volto a dizer, esse vídeo é para nos orientar um pouco sobre como viver a quaresma, olhando para esse tema que é importantíssimo, mas sem cair no materialismo, no socialismo, no marxismo ou até mesmo no pensamento comunista ideológico. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Espero estar ajudando. Espero fazer você refletir um pouco. Espero também fazer você sair dessa polarização, né? Desses conflitos que está acontecendo dentro da igreja, baseado em pensamentos de direita e de esquerda. A igreja nunca foi de direita e nunca foi de esquerda. A igreja é evangélica. A igreja é de Cristo. A igreja é discípula de Cristo. A igreja sempre estará a favor da justiça. E essa justiça não depende de A ou de B para ser realizada por nós cristãos. Então, Deus abençoe você. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Dá uma curtida no vídeo, se você gostou. Se não gostou, deixa o dislike, também não tem problema. E compartilha esse vídeo com seus irmãos, com seus amigos, e vamos evangelizar. Esse canal aqui tem como propósito o nosso crescimento espiritual e pessoal, numa vida cristã diante de Deus. Espiritual, no sentido de crescer espiritualmente, e pessoal no sentido temporal, de também ser homens e mulheres honestos nessa sociedade que tanto precisa de luz, que está mergulhada no obscurantismo.